Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do DesenvolvaCast. Você que está aqui, que é dono de farmácia, gestor de farmácia, você que quer buscar soluções para ter uma farmácia muito mais bem gerenciada. E hoje nós temos um tema muito diferente, até porque você é acostumado a ouvir a gente falar de vendas, você é acostumado a ouvir a gente falar de processos, você é acostumado a ouvir a gente falar de layout, mas sabe, nós nos preocupamos muito com a farmácia numa visão 360. E nós estamos vivendo uma era que é a era da internet das coisas. Você está aí, você deve entender qual é a nossa dependência da internet. Eu vou citar algumas coisas. Você pensa, você está fazendo uma venda para o WhatsApp e de repente, na nossa linguagem, a internet cai. Ah, você não vai vender? É isso? Você não vai vender? Você vai ficar 20, 30 minutos? Você acha que o cliente vai te esperar? Ah, peraí que eu vou ligar lá na Vivo, lá na Claro. Não vai. É isso ou não? Você está em várias cidades. Que bom, você ganhou escala. Você tem 8 lojas, 4 delas em cidades diferentes. E cada uma delas uma provedora. Uma com bom serviço, outra com péssimo serviço. É disso que a gente vai falar hoje. E vamos falar também como é que a inteligência artificial pode ajudar nessa parte de redes. Comigo aqui hoje, minha amiga, minha parceira, consultora, trabalha aqui com a Desenvolva, Tânia Dantas. Você gostou da conversa hoje, Tânia? Nossa, foi muito legal, gente. Foi muito legal. Assim, um tema muito rico para nós, né? Porque é a nossa rotina, né? Quem nunca passou por um caixa travado, caiu o sistema? Quem nunca passou por isso? Entende? Então, assim, isso deixa vocês de cabelo em pé, né? Desespera, ai, meu faturamento, minha venda do dia. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar esse tema de hoje. E comigo também, 2 amigos que eu fiz, 2 profissionais de telecomunicação, 2 profissionais muito ligados a essa parte que vai evitar alguns erros e alguns problemas na sua farmácia. Alex e Wagner, da Telcoab. Sejam bem-vindos ao podcast. Prazer. Muito obrigado bom, pelo né? convite, foi um convite excelente. E a gente queria compartilhar com vocês essa conversa, compartilhar soluções e discutir e explorar essa possibilidade que a gente tem usando a tecnologia. A gente acompanha muito de perto a evolução das redes corporativas e, com a nossa experiência em telecomunicações, a gente tem a visão de dentro de como elas acontecem e a gente teve o interesse máximo de poder aprimorar e fornecer um serviço de qualidade e super acessível, onde você vai trazer gestão, onde você vai trazer métricas para o seu negócio. Hoje, todo e qualquer negócio é gerido em cima de métricas. O que você não mede, você está com grandes problemas. E aqui a gente está trazendo uma solução onde você vai medir e controlar todos os seus negócios relacionados à sua conectividade de dados. É isso. E, Alex, essas coisas que eu falei aqui, realmente, até porque vocês já estão no varejo em grandes redes, você já me contou. Sim. Mas, assim, essas coisas acontecem mesmo, assim, em lojas que não conhecem essas soluções. Cair internet, custo alto. Fale um pouco mais, que problemas que existem, e depois a gente pode falar de algumas soluções, mas agora é a hora da gente falar de problemas, até para a nossa audiência entender e ficar até o fim desse podcast. Que tipo de problema que a gente enfrenta? Cara, Marcelo, o que a gente mais vê é problema de sistema que tipicamente se traduz em falta de conectividade àquele sistema que tipicamente está na nuvem em algum lugar ou em algum servidor que não é naquela localidade e o cliente depende do acesso à internet, depende da rede corporativa das lojas dele para poder acessar. Isso é o que mais acontece. A motivação até de existência da Telcoab é para resolver esses problemas, né? Eu tenho uma experiência longa aí, a primeira metade da minha carreira trabalhando com desenvolvimento de software e a segunda metade em telecomunicações, e a Telcoab, ela mistura as duas coisas, porque ela traz soluções de software para endereçar problemas de telecomunicações. O que a gente mais vê são empresas sofrendo com quedas de internet
e, consequentemente, impactos financeiros que isso tem para o negócio deles. E até porque cada vez mais nós temos uma dependência, Sim, e pelo visto vai aumentar, não é? vai. Da internet. É isso aí. Aliás, alguém já tem dito que a gente depende da internet tanto quanto da eletricidade, né? Porque antes só a eletricidade, a energia elétrica. É. E agora a internet. A gente tem uma dependência disso, né? Não é isso? Total. É E verdade. essa dependência e a evolução da solução da internet, porque você conhece a internet puramente. Mas qual que é a evolução dela? Ela vai evoluir em que direção? Ela vai evoluir no aprimoramento de softwares. A gente acredita muito que as redes corporativas vão evoluir, vão se aprimorar em cima de soluções de software, que é o que nós estamos falando aqui. O SD-WAN é puramente uma solução de software, né, que traz inúmeros benefícios. Ô, Tânia, e você que sempre foi de loja também, qual é a dependência da internet, mas o impacto no cliente, Tânia? Gente, são muitos, né, os impactos, mas eu acredito que o impacto que mais gera dor é a perda de venda, o resultado e a insatisfação dos nossos clientes. Né? Porque quando você está ali, o nosso cliente, né, na fila do caixa e anuncia, caiu o sistema, o cartão não passa por causa da internet. Então, quer dizer, esse cliente sai insatisfeito, fala mal da farmácia por conta disso, e você fica ali desesperado, né? Ah, perdi uma venda. Poxa, 1 hora, a gente estava até conversando sobre isso, né? Quanto gera 1 hora, 15 minutos que seja, sem sistema? Quanto de dinheiro, né, de faturamento essa loja perdeu, né, nesses minutos que ficaram sem o sistema, sem a internet ali? Então, são muitos, né, os fatores. E se eu puder complementar, Tânia, a outra coisa que a gente discutiu antes é o impacto também de esforço que o cliente tem que fazer para resolver esses problemas, né? Você ficar no 0800 da operadora durante 1 hora falando, escolhendo as opções ali da URA. Estressando ali. Estressado porque a internet não está funcionando, ninguém te atende. Às vezes a gente pegou várias situações em que a operadora demorou dias para retornar ao serviço. Fantástico. Imagina você passar um dia inteiro sem conectividade. Pode ser dramático aí o impacto no cliente. A gente já viu isso acontecer diversas vezes. Quanto de meta pode ter sido perdido? Exatamente. É impacto financeiro, dinheiro no bolso, porque você está deixando de faturar, está causando uma percepção terrível do seu cliente, ele provavelmente não vai voltar, vai sair da sua loja falando mal de você. Ou seja, se você não tiver nada disso, se você tiver um sistema eficiente, rápido, que vai trazer conforto para o seu cliente, aumento de receita, certo? Com certeza. Eu creio que você já deve ter compreendido o que a gente vai falar aqui. E eu quero que você pense. Eu e Tânia, nós já vimos clientes deixando a compra, exato, por mais fidelizado que eu seja, deixando a compra, um operador de caixa ali estressado, porque por mais simpático e bem treinado que ele seja, ele não consegue resolver. Uma fila. Então, é disso que nós vamos tratar hoje. E o que é o mais interessante, depois que eu conheci vocês dois, é que existe cura. Essa é a parte mais linda, né? Existe cura. Eu achei assim, caramba, então existe cura. Eu não preciso ficar... Por mais que as redes corporativas empresariais são tratadas de maneiras distintas por uma operadora dessa. Eu sei que são. Não é a mesma coisa de uma pessoa física. Sim. Mas existe cura que me dá uma segurança adicional, ok? Porque eu penso em segurança, uma segurança para a minha operação. E mais um ponto que eu quero jogar a bola para vocês. Eu tendo uma rede de lojas... Então eu tenho lá, por exemplo, 10, 20, 30, 1000 lojas, como a gente vê grandes redes da Abrafarma, pelo qual a gente até já fez trabalhos. Eu preciso ter, no mínimo, mesmo compreendendo os desafios desse Brasil enorme, de um Brasil, como o João Adib diz,
Ele fala que o Brasil são vários Brasis, né? É só uma linguagem. Eu sei disso, mas eu preciso, como gestor, como dono, né, como CEO dessa empresa, cuidar para que haja uma segurança e uma unificação de dados. Então, estou devolvendo aqui para vocês, já entrando um pouco em solução. Esse é o ponto. Essa centralização de dados é fundamental. Nós estamos falando de governança. No começo aqui nós falamos de gestão. Então, métrica e gestão estão caminhando super juntas. E nesse ponto que você acabou de falar, nesta governança, a gente traz também, associado aos serviços, essa disponibilidade. Você passa a ter visibilidade dos seus serviços mesmo. Você, através do nosso dashboard, você consegue ter controle e visibilidade de todos os seus elementos de rede, todos eles em tempo real. Então, se você for um dono de farmácia um pouco mais conectado, você mesmo vai poder saber como estão as suas conexões das suas farmácias. É muito simples, muito fácil de operar. Então, trazendo a todo momento a visibilidade dos seus serviços, a transparência, que é o que a gente falou temos operadoras grandes e etc., que funcionam muito bem, que são parceiros, mas que eventualmente não conseguem fornecer esse serviço tão refinado que a maioria dos clientes de farmácia precisam, entendeu? Uhum. E, Wagner, essa questão de você fala, né? Ele tem maior visibilidade. Essa visibilidade, por exemplo, permite que ele veja, me corrija se eu estiver, né, equivocado, mas permitiria que ele visse, por exemplo, quanto tempo atrasou o atendimento do WhatsApp quando ficou sem internet, o quanto esse cliente, né, ele começar a mensurar esses indicadores para ele poder melhorar os serviços dele dentro da farmácia. Exatamente, né? Exatamente. E tomar ações, eventualmente, né? Associado ao que o Marcelo estava falando em termos de dores, né, tem um terceiro problema aí que eu acho que eu vejo acontecer muito com os nossos clientes, que é a gestão de múltiplos provedores, né? Quando você está falando aí de redes de farmácia com diversas, né, às vezes dezenas ou centenas de lojas, a quantidade de provedores de acesso à internet que você tem que gerenciar ao mesmo tempo, né, e ficar no 0800 do A, do B, do C, é uma loucura. Então isso é uma outra dor que também tem solução para ela. Que jóia. Uma pergunta até para a educação nossa, né? Porque nós aqui estamos entrando numa seara técnica. Vocês são formados em quê? Eu sou engenheiro de telecomunicações. Engenheiro de telecomunicações? E eu sou engenheiro de computação. Então, são 2 engenheiros, ok? Sim. E 2 farmacêuticos. Mas nós estamos falando com gestores e com donos. Então, alguma coisa você tem que saber para a tomada de decisão. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui para todos é: quais são os tipos de redes que eu tenho? Então, por exemplo, vocês estavam me explicando antes, eu achei muito interessante. Eu tenho lá, por exemplo, uma banda larga, e eu tenho links dedicados e links semi-dedicados. Vocês podem, por gentileza, explicar para nós isso, a diferença e qual é a aplicabilidade disso, por gentileza? Por favor? Claro, com certeza. Ainda tem um quarto. É muito básico isso para você? É muito básico, Alex. Não, claro. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante o público entender como é que funciona isso e entender as diferenças entre eles. Porque tem uma questão de valor aí nessa explicação. Exatamente. É buscar a melhor combinação de custo-benefício para cada negócio. E tem um quarto tipo ainda, você falou de link dedicado, você falou de banda larga, você falou do link semi-dedicado, ainda tem o link celular. Né, que é uma solução que você pode empregar também na sua rede corporativa. E é especialmente poderoso porque você combina 2 meios de acesso diferentes. Né? Um é via link pelo ar, né, conectado à rede celular, né, às antenas celular, e o outro é via fibra. Né? E inclusive tem soluções via rádio ou até via satélite que também podem combinar a solução de rede do seu negócio, da sua farmácia. Mas especificamente respondendo a sua pergunta, a diferença fundamental entre um link dedicado e uma banda larga é a simetria, são 2 coisas principais. A simetria de 3 coisas, na verdade. A simetria entre
o download e o upload. Né? No link dedicado, a mesma velocidade de download, ou seja, de baixar dados da internet, ela é igual à velocidade de subir dados para a internet, enquanto que numa banda larga, ela é assimétrica. Ela tipicamente tem de 10% a 40% da velocidade de download corresponde à velocidade de upload. Né? Então, e por que ele é feito dessa forma? Porque tipicamente os usuários usam muito mais baixar os dados, muito mais o download do que o upload. Mas, às vezes, isso tem exceções dependendo do sistema que você está usando. Ou então, se usa, por exemplo, muita videoconferência, a videoconferência ela tem o download igual ao upload, aquela aplicação especificamente. Então, essa é a vantagem do link dedicado. Ele é simétrico, enquanto que a banda larga ele é assimétrico. O link semi-dedicado fica no meio do caminho. Ele tem tipicamente em torno de 50% da velocidade do download é a velocidade do upload. As outras duas diferenças são o tempo de reparo médio, que a operadora se compromete em solucionar aquele problema. O dedicado é o mais rápido e a banda larga é o mais lento, podendo chegar a 48 horas de compromisso da operadora para resolver um problema, ou seja, 2 dias, imagina. Nossa. Às vezes 2 dias úteis, até dependendo da operadora. E a terceira diferença é a disponibilidade comprometida, né? O número de minutos de indisponibilidade por mês que aquele link pode ter, que varia, por exemplo, o link dedicado chega a 99,5% de disponibilidade mensal, enquanto que a banda larga fica na faixa de 93,5% de disponibilidade mensal, comprometido pelo provedor. Na prática, isso às vezes aumenta, maior do que isso, chega a 100%, mas é um número pelo qual o provedor se compromete. E o poder de uma solução que resolva isso, que é a nossa solução, é combinar múltiplas conexões. Então, se você tem 99% de uma solução com 95% da outra, a combinação das duas dá muito mais do que 99%. Perfeito. Aí está a chave da nossa solução. Além disso, a combinação com o celular te dá ainda uma vantagem adicional, que problemas que afetam meios terrestres como a fibra normalmente não afetam um meio aéreo como o celular. Ok. Então tem uma resiliência adicional. Quando eu falei de valores, a gente vê bastante um cliente contratando uma solução, mesmo que banda larga, mas muito cara. Isso é um problema. Você pode ter outros serviços, até com um semi-dedicado, por exemplo, mais barato, com um serviço associado, e você vai ter um desempenho muito melhor da sua rede. Essa recomendação também é um componente muito importante. Acho que a chave aí para o que o Wagner está falando é que o preço é muito mais alto, o link dedicado é muito mais caro do que um link semi-dedicado, que é muito mais caro do que uma banda larga. Mas quando você combina meios de acesso diferentes, você consegue frequentemente ter um custo mais baixo, porque se você combinar 2 bandas largas e mais, por exemplo, um backup via rede celular, você tem um custo muito mais baixo do que se você comprar um link dedicado. Uau. Então, a combinação e com uma resiliência maior, com uma disponibilidade melhor. Maior. Muito interessante. Quando a gente fala de redes, por exemplo, até porque a nossa audiência está aprendendo como eu estou, uma rede ela tem as suas métricas. O que é uma rede boa e uma rede ruim? Até para que quem está nos ouvindo possa pensar assim, nossa, então a minha rede não é boa. Não, até que a minha rede é boa. Em termos de métricas, como que eu meço tudo isso? Aliás, eu quero até complementar isso, porque eu não sei nem se o pessoal mede isso, né? Porque quando eu conheci vocês, eu comecei a prestar atenção nisso com os meus clientes. Levantou uma antena, né? Literalmente. Porque a ignorância é uma coisa muito boa. Não é sério. Não é isso. A ignorância é ótimo. E aí tem um monte de gente perdendo venda, tem um monte de gente fazendo todos esses erros que eu não preciso repetir. E aí, ao olhar tudo isso, eu falei assim, caramba, como isso aqui está muito ruim. Então, estou devolvendo aí a pergunta para vocês dois. Olha, tem 5 métricas fundamentais que eu vou tentar explicar aqui, tá? A primeira e mais importante de todas, é a que mais pesa na nossa medição contínua da qualidade de cada link, é a disponibilidade, que a gente chama de perda de pacotes. Então, se ela perde 100% dos pacotes, significa que ela está indisponível. Né? Isso quer dizer o quê? Em linguagens mais coloquiais, eu contratei X mega... E você não consegue acessar nada, porque ela está indisponível. Você não consegue... Você clica lá no google.com e ele não acessa nada, não acessa o servidor que está com o sistema da farmácia para rodar a farmácia, nada funciona que dependa de acesso à internet.
essa é a indisponibilidade. Esse é o mais importante e a gente chama isso de perda de pacotes porque às vezes tem um meio do caminho. Às vezes ele está disponível, mas ele fica perdendo pacotes. Então a velocidade, no fim das contas, para o usuário, o que impacta é a qualidade daquela conexão fica muito ruim. Então essa é uma métrica que se chama perda de pacotes. A segunda, que é super importante, é a velocidade. Quantos megabits por segundo você consegue trafegar. Às vezes você não tem perda de pacotes, mas o seu link está limitado porque tem muita carga naquela operadora especificamente naquele horário do dia, então você não consegue ter uma velocidade de download e de upload muito alta. A gente mede as duas separadamente. Então falei de 3. A quarta métrica que a gente usa é uma coisa que a gente chama de latência, que é o tempo que demora um pedido para ir lá na internet e voltar. Então isso impacta também o usuário, especialmente quando você tem alguma aplicação que depende de interação contínua, por exemplo, uma videoconferência ou uma chamada de voz, que ela fica o tempo todo, né? Você fala alguma coisa, ele é transmitido, a outra pessoa ouve, responde. Então, quanto mais alta a latência, mais impacta essas comunicações síncronas, né? Que você tem o tempo todo indo e voltando. E a última métrica que a gente usa, essa é bastante técnica, é um negócio chamado jitter, que é a variação nessa latência, mas acho que não vale nem a pena eu explicar o que é isso. Mas assim, sim. Só para eu complementar, a nossa solução ela mede todas as 5 métricas e coloca, e aí dá uma nota para cada um daqueles links de conexão que a loja tem. E aí o tráfego daquela loja de acesso à internet ele é direcionado de acordo com a qualidade de cada um dos links. Uau. Isso aumenta muito a qualidade como é percebida pelo usuário, porque ele não quer saber por onde está saindo para a internet, ele quer que aquilo saia. Que funcione. A solução está fazendo esse balanceamento o tempo todo, o tempo integral. Então, você não percebe, né? É isso aí. Não só balanceamento, como agregação de banda. Então, se você tem 2 links de 100 megabits por segundo, com a nossa solução, ela agrega as 2 bandas e você tem o equivalente a uma conexão de 200 megabits por segundo. E seleciona qual é o melhor caminho para a sua aplicação. Qual é o melhor caminho que a sua aplicação deve seguir naquele momento. Fantástico. Então, a solução da Telco Web nessa aqui que a gente está falando você vai pegar todas essas informações, ver qual é o caminho melhor e vai entregar nessa nota com essa eficiência. E essa nota e essa eficiência tem Porque e se todas as soluções forem não muito boas, Aí é um problema. Isso acontece muito pouco frequentemente. Se você tem 2, 3 links no mesmo lugar, os 3 estarem ruins é muito improvável. Né? Então, essa dinâmica, a gente mede a qualidade de cada link continuamente. Então, imediatamente, em questão de segundos, você está direcionando o tráfego para aquele que está com a melhor qualidade naquele momento. Mas respondendo mais indo adiante, se tiver muito ruim, esse serviço todo de medição e aferição e etc. vai apontar, esse link ele tem estado muito ruim muito frequentemente. Então é hora de olharmos... Tomada de decisão e substituir. As lojas hoje, né, Tânia, elas têm se tornado pontos de contato, pontos de experiência. Exato. Para você ter ideia, hoje as farmácias têm um ambiente de café, live show. Então, nós estamos fazendo lives de vendas dentro da farmácia, com lives de vendas, né? Nós estamos fazendo a disponibilidade de uma rede de internet Wi-Fi para os clientes. Inclusive, há farmácias... Eu estou falando de farmácia, mas se eu for isso a um shopping ou outras lojas, isso é... Uma cafeteria, isso é mais comum do que a gente imagina. Mas cada vez mais comum, né? Criar espaços instagramáveis. As farmácias estão assim. Fazer filmagens, o material de marketing que a gente produz na farmácia, você depende de internet para você produzir esses materiais, as filmagens. Então, e aí eu tenho todos os colaboradores que, inclusive, são estimulados a também fazer postagens. Exato. Então, é permitido usar o celular dentro da farmácia, tem acontecido isso. Certo. Usando a banda da loja. Ah. Banda que você me ensinou a falar, então eu tô aqui falando. E aí eu tenho os terminais todos do financeiro, compras, administrativo, convênio. Convênio é o seguinte, as empresas
sei lá, uma grande empresa, uma Bosch, estamos aqui em Campinas, tem um convênio que está interligado com aquela farmácia para fazer a venda. Sem dúvida. Nós temos ainda as PBMs, que são programas de benefício de medicamentos, onde eu tenho que buscar autorização dentro de um hub, essa linguagem vocês usam muito, de um hub, né? Na verdade, há uma cadeia farmacêutica que tem lá uma indústria, eu tenho uma distribuidora, e eu tenho a farmácia, e eu tenho que buscar autorização naquele just in time, né? Gastando o meu inglês aqui, naquele momento. Tá. Tudo isso para contar para vocês e para lembrá-los que a farmácia que eu trabalhava quando eu tinha os meus 16 anos era uma farmácia quadrada, onde shampoo era para 3 tipos de cabelo, secos, normais e oleosos, ok? Onde eu não tinha produtos pet dentro de uma farmácia. Verdade. Onde tudo isso. E agora eu preciso da internet mais do que nunca. Porque eu, por exemplo, já medi essa história da PBM, uma farmácia onde tem uma transmissão mais rápida, isso o cadastro é feito mais rápido, né? Isso influi. Então, penso que é só vocês que vão me ensinar. Eu também quero compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui com vocês, né, Tânia? Nós dois. Tá. Aonde eu quero chegar? Cada vez mais eu estou usando mais dados. Como é que eu controlo tudo isso? Como é que eu posso fazer, por exemplo, é possível gerenciar a quantidade de dados para isso, para aquilo? Devolvo aqui para vocês. Uma demanda que acontece frequentemente é de você priorizar o acesso a algum tipo de serviço, né? Porque às vezes você tem o acesso dos funcionários ali ao Facebook, né, que ele não pode ter a mesma prioridade que um acesso ao teu sistema de inventário dos remédios que você precisa vender ou ao teu sistema de vendas. Claro. Então, a solução pode bloquear ou limitar a quantidade de velocidade, de banda que você dá para o acesso ao Facebook dos funcionários, por exemplo. Né? Eu posso gerenciar isso pelo sistema... Pode gerenciar. Como é que é o nome desse sistema? É TecoE? Como é que é o nome? A gente não tem um nome para o sistema, a gente tem o nosso portal do cliente, que está na internet. É uma gestão ali. É um portal que o cliente se loga, todo cliente tem um usuário, ele entra lá, ele consegue não só acessar as informações de performance, de desempenho da rede dele, de cada localidade, de cada link que ele tem naquela loja, como também configurar essas limitações de velocidade por aplicação. Com a ajuda de vocês, inclusive. Com a nossa ajuda, nós temos um centro de operações 24 horas por dia disponível, você já pode ligar para lá às 3 horas da manhã, 0800. Não vai mais precisar ficar 3 dias para resolver. Não vai precisar. E nós também temos, como a gente faz um monitoramento proativo de toda a rede o tempo todo, ou seja, a gente fica o tempo todo medindo cada link de cada localidade, nós geramos alertas por WhatsApp imediatamente quando acontece qualquer falha de qualquer link de qualquer localidade. Então, o cliente ele tem 3 formas de se informar sobre o desempenho da rede dele. Primeiro, com esses alertas por WhatsApp. Segundo, ele pode acessar o portal do cliente para consultar a performance naquele momento. E histórica também, ele pode filtrar aqui pela data que ele quiser. E ele recebe um relatório mensal no início do mês seguinte do que aconteceu naquele mês anterior, em cada localidade, cada link, cada equipamento que ele tem. Ele vai saber se naquele mês, olha, o meu link X do provedor tal, ele teve um desempenho péssimo. Você pode voltar para a operadora. Olha, cara, você me ofereceu o contrato de 100 mega aqui no mês inteiro e você não entregou isso. Então, você pode fazer um deixa eu fazer um esclarecimento em relação a isso que você falou, que esse é o caso em que o cliente decide manter o link à internet que ele já tem. Nós oferecemos um pescoço único para esganar se você quiser transferir esses contratos de acesso à internet para nós, entendeu? A gente fornece também o acesso à internet, além dessa gestão que a gente escreveu, e aí, em vez de você ter dezenas de provedores de acesso à internet, você tem um pescoço só para esganar, e a gente faz esse meio de campo, e a gente fica no 0800 que foi a solução
que vocês, por exemplo, me disseram quando eu tenho uma rede com várias lojas em várias cidades. É isso aí. Sim, Tipo assim, exatamente. contrata vocês e vocês... A gente A se gente- vira é, para muito entregar. Eu gostei da história do pescoço. Desganar. Isso é super importante. A gente que Um trabalha. pescoço único. Né? A pior Eu não coisa preciso Só pra vários bater, pescoços. Não, exato. é, Pescoços. E você não precisa entrar numa fila, né? Porque você vai entrar numa fila, né? Exatamente. Eu quero também aqui chamar a atenção, assim, outra coisa que eu tenho presenciado. Agora, em janeiro, nós estamos nesse episódio aqui em fevereiro, mas em janeiro de 2024, mês passado, uma cliente nossa relatou um sequestro de dados. Eu particularmente nunca tinha ouvido esse jeito. Foi até o Wagner que me explicou um pouco sobre isso. Ela me contou o que aconteceu, né? Eu vou contar para todos vocês, depois eu vou pedir para o Wagner aqui falar para a gente junto com o Alex. Alguém entrou no servidor da farmácia e disse que as informações da farmácia estavam com ele e todo o sistema travado, e ele estava solicitando, como se fosse um sequestro, um dinheiro para liberar tudo isso, né? E aí, problema sério, porque tomada de decisão, né? Eu vou perder todos os meus dados, até porque a gente gravou um episódio dizendo que a farmácia ela é gerenciada por informação. Informação, dados e estratégia. Sim. E sem dados eu não consigo tomar decisão. E muito disso acontece, né? Inclusive agora está sendo lançado um filme sobre... Eu recomendo vocês... Eu vou achar o nome aqui, mas a ideia é de um cara que alguém hackeou um sistema, né, de uma pessoa idosa que gerenciava uma instituição de caridade, essa é a história, e roubou $2 milhões daquela senhora. E aquela senhora que gerenciava aquela instituição para criança tirou a própria vida. Nossa. É um filme. Eu vou achar aqui enquanto você Fortíssimo. explica. É um filme muito... Tá no Netflix agora. E aí, o que acontecia? Eram hackers, piratas, que faziam exatamente isso. E que explorava a vulnerabilidade dos idosos. E aí aparecia uma tela assim, você foi... E o cara estava lá ensinando como é que ele entrava. Isso muito por websites indesejáveis, que a nossa equipe muitas vezes faz, achando que ele está na casa dele. Eu sempre falo isso, eu sempre falo nos meus treinamentos. A farmácia não é sua casa. Você não pode utilizar esse computador aqui para tudo. Eu queria perguntar isso, juntando com segurança, o que vocês têm a dizer sobre isso, porque é um ponto importante. E os donos de farmácia estão sofrendo isso hoje. Quem começa? O Alex. Posso começar? Pode. Eu acho que não existe uma bala de prata para resolver os problemas de segurança. Tem várias medidas que têm que ser tomadas para que isso não aconteça. A primeira e talvez mais importante é você evitar esses criminosos de usar a engenharia social para conseguir acesso ao seu sistema. Porque se ele tiver o usuário e a senha, se ele descobrir o seu usuário e a senha, ou porque você usou uma senha muito fraca, ou porque você anotou a sua senha num papelzinho, não tem proteção que você coloque que vai impedir, porque o sistema está feito para que aquele usuário possa acessar. Se alguém tem acesso ao usuário e a senha dele, vai entrar, né? Então, eu acho que tem um componente super importante de comportamento humano que é endereçado através de treinamento para você evitar que seja fácil de hackear esses sistemas. Isso eu acho que é o primeiro e mais importante item. Além disso, tem outras coisas que podem ser feitas e que a gente pode ajudar. Por exemplo, bloqueio de website. Você falou de acessar qualquer website. Nossa solução permite você decidir websites que não podem ser acessados por nenhum funcionário daquela empresa em momento nenhum. Isso já limita um pouco... Conectado nessa rede. Conectado nessa rede. Ou seja, se ele estiver ali na farmácia, esse website ele não vai conseguir acessar. Até com o celular dele. Não consegue. Com o celular dele, se ele estiver saindo pelo Wi-Fi da farmácia, ele não consegue acessar só se ele estiver saindo pela rede Muito bom. do celular. Tá vendo, Tânia? Nossa.
E além disso acaba tem... inibindo alguns golpes, né? Tá tendo muito golpes novos aí, né? Usando o nome da farmácia, pedindo código de celular, né? E que acaba interferindo. Né? Eu tenho uma mensagem relacionada a isso também, que normalmente a gente tende a ter uma percepção que a gente está bem em todos os aspectos do negócio. Eu acho que meus links estão bons. Já mediu? Não, nunca medi, mas também nunca eu vou sobrevivendo aqui. Então, é percepção. Você tem qual é a sua percepção da segurança? Eu acho que a gente tem nossa percepção é que está boa. Não está. Então, volta para a métrica. Você tem que medir. Eu tenho como medir? Tem como medir. Tem como medir. Eu tenho como medir a segurança de dados? Olha, eu acho que a segurança de dados é mais difícil, porque justamente pelo que eu falei, né? Você tem uma diversidade de formas onde você pode ser atacado. E como se defender. E tem uma terceira, eu falei sobre a questão da engenharia social para conseguir a senha usuário das Quando você pessoas. fala engenharia social, Facebook, Instagram, entrar em... Ou até olhar na hora que você está digitando a sua senha ali, alguém que está ali perto de você, olhar a senha que você está digitando. Tá né? bom. Tem os meios mais diversos de você conseguir informações que deveriam ser sigilosas. Tá bom. A segunda coisa, essa questão do bloqueio de websites, que ajuda também na segurança. A terceira coisa não tem a ver com conectividade, mas tem a ver com manter os seus computadores seguros. Por exemplo, tão básico quanto ter o antivírus instalados e atualizados em todos os computadores. Então tem uma série de medidas que têm que ser tomadas em conjunto para garantir a segurança na sua empresa. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, de criptografia. Muito boa pergunta. Gostou? Excelente. Gostei. Gostou? Eu deveria ter incluído isso na minha resposta anterior. A outra coisa... Porque assim, o que eu sei de criptografia, por exemplo, é porque tem a ver com segurança. Mas eu sempre quis perguntar isso para um engenheiro. E eu tô na frente de dois. O pior de tudo é que a nossa solução tem criptografia. Ela é criptografada. Comentar. Toda a comunicação feita entre as lojas é toda criptografada. Isso que um concorrente, por exemplo, não poderia pegar. Não consegue acessar aquele dado via internet. Isso é uma outra coisa importante. Você ter soluções de criptografia na sua conectividade. Resolve essa questão de acesso remoto aos seus dados. Poderia até ter começado por essa explicação. Deveria ter começado por essa explicação. Começa de novo, Wagner. Vamos falar de criptografia. Não, é isso que ele falou. Se a gente tivesse com a criptografia puramente, você elimina grande parte de dores de cabeça, de preocupações. Uma questão que eu tenho percebido, por exemplo, quando as empresas de software, de ERP, nós temos no Brasil várias, mas a farmácia também tem caminhado, por exemplo, para a Stone, né, que é uma rede enorme, né? Inclusive tem a parte dos POS e tudo mais. Quando a gente fala de sistema, alguns são nuvem. Certo. Eu queria falar disso, né, com vocês um pouco. Alguns são gravados, por exemplo, ainda em disco rígido, né, servidores e tudo mais. Qual que é o impacto disso para os dados? E como é que o sistema de vocês interfere nisso aí? Olha, eu acho que a gente tem visto mais e mais as empresas migrarem as soluções para a nuvem. Então, cada vez menos você tem... E eu preciso mais de internet daí, então. E aí você aumenta a sua necessidade de conectividade de uma forma geral e de acesso à internet. Com segurança. Com segurança, muito bem colocado. Então, quando você tem os seus dados em um servidor, em uma das farmácias ou em um data center centralizado, você, falando da tua pergunta, respondendo a sua pergunta sobre dados, você está com um nível de risco, além do risco de acesso remoto àqueles dados, você tem o risco do acesso físico, né? Se o servidor está lá sentado em algum lugar com pouca segurança, alguém pode ir lá e pegar aquele negócio e levar. Eu acho que... E além disso, você tem uma questão de disponibilidade também daquele servidor. Às vezes você pode ter até a rede funcionando, o acesso à internet funcionando, mas aquele servidor está indisponível por algum problema local. Por isso é que a maioria das empresas estão migrando para soluções em nuvem, onde você elimina essa questão de centralizar o dado num lugar só. O seu dado está distribuído em data centers aí pelo Brasil inteiro, às vezes pelo mundo inteiro. Na verdade, pelo mundo é mais difícil, porque agora com a LGPD é obrigatório que o dado a maioria dos dados fique centralizados no Brasil.
mas ainda assim você elimina essa questão da centralização dos dados num único lugar. E como a maioria dos clientes estão migrando para uma solução em nuvem, a internet passa a ser, o acesso à internet contínuo, sem quedas, passa a ser ainda mais essencial para que não haja impacto na operação daquele cliente. Você quer complementar? Não. Não? Tá completíssimo. Isso está Eu suficiente. vejo essa importância, Sim, inclusive, nos backups, né? De toda a parte fiscal, né? Que exige esses backups e... Você elimina a necessidade de infraestrutura, de uma série de investimentos que você deveria ter, um investimento de nuvem. E que tipicamente é um custo recorrente, que é muito melhor do que você ter que ficar continuamente fazendo investimentos altos, né, de tempos em tempos. Você contrata o serviço, você não contrata, não precisa comprar e instalar a infraestrutura que incorre em custos muito maiores. Por exemplo, hoje, na minha casa, a minha máquina de lavar está conectada à internet. E eu resolvo por isso. Eu tenho, por exemplo, um sítio e eu coloquei automatizações lá no sítio de iluminação para poder fazer algo em relação à segurança. Eu estou falando de um sítio. Pensando em farmácia, em vendas, você que tem um projeto de expansão, não é simplesmente você colocar produtos, é essa chamada de atenção, Alex e Wagner, que eu quero também causar. Não é simplesmente eu colocar lá, aluguei um ponto comercial, pintei a loja, contratei a Desenvolva para fazer um layout, internet, eu vou... quantos mega eu ponho? Então, qual que é o plano? 300 mega da Vivo. Não. Quando eu conheci esses dois, eu os convidei a vir aqui, falei assim, vocês precisam falar sobre isso com as farmácias independentes. Até porque muitas perguntas que eu fiz aqui para vocês é tão básico e talvez para essas grandes redes de varejo que vocês... Inclusive, se vocês puderem citar alguns clientes de varejo de uma forma geral, talvez é básico, mas é básico porque tem um cara da TI lá dentro, é básico porque tem um excelente profissional que cuida de tudo isso, mas para você, farmácia independente, você que tem 10 lojas, você já pensou em tudo isso? Você já pensou nisso que o Alex falou, por exemplo, de muitas vezes a gente nem mensurar e a sua internet por várias vezes cair ou não entregar tudo? Então, foi por isso que eu chamei vocês dois, e eu já quero agradecer. E eu quero devolver a palavra para vocês dois de uma forma assim. Primeiro, na descrição desse vídeo, você vai ter todos os contatos deles, inclusive como encontrá-los, né? É possível vocês até falarem com eles, tipo, trazer soluções, discutir. Mas devolvendo para todos aqui, qual é o perfil de farmácia, né, que precisa dessa solução? Eu creio, ela tem que ter um número de lojas, né? Se for uma lojinha muito pequena, talvez não compense, ou talvez as outras soluções também tenham, mas qual é a rede de varejo, não a rede corporativa, que precisa dessa solução de vocês? Qual que é o cliente? Que dores? Eu acho que se tiver uma das duas coisas, que é ou você está sofrendo com a sua solução de acesso à internet, está tendo quedas ou má qualidade de serviço, fica lá no 0800 uma hora sem ninguém te atender, ou demora dias para resolver. Tem que falar com vocês. Esse é um problema que a gente resolve, independente do número de lojas, na verdade. Isso é bom. E o segundo problema é se você tem um problema de custo, porque você resolveu esse problema de serviço gastando uma fortuna em colocando links dedicados, como a gente falou aqui, para resolver aquilo e está pagando uma fortuna. Isso a gente também resolve porque a nossa solução viabiliza meios de acesso mais econômicos. Muito bom. E a gente tem tanta confiança no resultado que isso traz para o cliente que a gente quebrou um paradigma de telecomunicações que é a tal da fidelidade, um contrato mínimo. Uau. A gente não tem nem taxa de instalação e nem tempo mínimo de contrato, nem fidelidade nenhuma. Você coloca lá, experimenta. Gostou, funcionou, você usa o tempo que você quiser, enquanto estiver funcionando. Se você não está gostando, não quiser mais, cancela o contrato sem multa, sem nada. Agora, Wagner. Você pode fazer, a gente oferece também testes, você pode testar a solução, você escolhe duas unidades da sua rede, a gente instala sem custo algum, e você vai fazer seu teste lá, sua degustação durante o mês,
e depois seguimos adiante ou continuamos amigo. Mas, como exemplo, não tivemos ninguém até hoje que tenha desistido. Tá. Agora, última pergunta que é uma curiosidade, até porque vocês trouxeram isso daqui. Fisicamente, eu quero prática agora, assim, fisicamente, liguei, apertamos a mão, né? Acontece o quê? O que é que acontece? É isso aqui que vai para lá? É muito explica. simples. É muito simples. Me ajuda. Nós eu sou curioso, né, despachamos. Tânia? Eu também fiquei curiosa. Você ficou? É que esse negócio tá aqui, eu tinha o podcast inteiro. Gente, que é isso? Como funciona isso? Vai lá, Alex. Nós pegamos umas informações básicas de configuração, a gente tem que falar com alguém que entenda um pouco lá da como funciona a solução de TI. Nós configuramos esses equipamentos, 1 ou 2 por cada localidade, dependendo do nível de criticidade daquela localidade. O equipamento é configurado e é despachado pelo correio, pela DHL, para cada uma das localidades. Chegando lá, você pluga ele na energia, imediatamente, sem fazer mais nada, ele já está funcionando, porque ele já está conectado via celular. A conexão celular é sempre da operadora com a antena mais próxima daquele endereço específico. E aí você conecta, né, o acesso à internet, o modem da operadora, nesses dois, e o negócio está funcionando, e você já está podendo acessar ele via internet no seu portal do cliente e recebendo os alertas por WhatsApp. E se você tiver dúvidas, 0800, a pessoa prontamente vai te explicar o que fazer. Que jóia. E aí eu tenho aqui você me disse, um dashboard, né, para poder fazer. Sim. Eu achei muito interessante essa coisa de segurança de dados. Fundamental. Essa coisa de bloqueio de sites indesejáveis que a ferramenta traz. Então, Marcelo, e é legal isso, né, essa solução, porque na internet, na loja, a gente tem, cada loja tem sua demanda, sua especificidade. Se eu posso direcionar os dados para mais uso para o atendimento do WhatsApp, ou mais uso para os departamentos administrativos, o quanto isso, né, vai funcionar, o quanto você vai otimizar o seu atendimento, todas as funcionalidades da farmácia. Eu achei incrível. Esse é um bom ponto, porque a nossa solução ela não só melhora a disponibilidade, mas melhora também a qualidade da conexão, né? A gente tem um exemplo de um cliente que é um laboratório de imagens médicas, uma rede de laboratórios de imagens médicas, que diz que o tempo de upload das imagens para a nuvem, porque eles carregam as imagens para a nuvem para os médicos acessarem depois, multiplicou por 6 com a nossa solução. Só por a gente estar direcionando o tráfego pelo link melhor a todo momento. E uma coisa legal que eu lembrei agora que a gente conversou, né? Gente, vocês atendem hospitais, né? Que não pode desligar, não imagina um equipamento no hospital parar, né? Então, olha o nível de responsabilidade dessa empresa, né? Então, é muito legal. Fantástico. E, Alex e Wagner, é o seguinte, eu vi aqui 2 antenas. E eu lembrei de um episódio de um cliente nosso que tinha uma farmácia e ele tinha essa conexão por fibra, tá? E tinha também, claro, pelo celular. E certa ocasião, a energia caiu ou um caminhão passou e cortou a fibra. Sim. Ok? Chuvas, aconteceu várias coisas. E ele precisou usar a rede de antenas. Uhum. E na ocasião ele tinha a Vivo. Eu vou citar nomes aqui, ninguém está pagando nada pra gente, mas ele tinha a Vivo. E a Vivo não tinha nem o 5G, nem o 4G. E aí ele teve que sair da Vivo, porque a Claro tinha uma rede melhor. Então, pelo que eu entendi que vocês contaram, você consegue mensurar de vários níveis, né, de acordo com o acordo, né? E você vai direcionando, como você falou do hospital, o que é melhor. É isso mesmo? Como é que esse cliente resolveria com a solução de vocês? Diversidade. Respondendo uma palavra única, diversidade. A gente nunca coloca o mesmo provedor de acesso terrestre no acesso celular. Então, se ele tem uma banda larga da Vivo no nosso equipamento, o acesso celular vai ser via Claro ou via TIM, e a segunda banda larga vai ser de um provedor regional, tipicamente Americanet. Então, a probabilidade de todos os provedores serem afetados simultaneamente diminui dramaticamente quando você tem a diversidade de provedores. Ok. Mas é necessário, por exemplo, eu fazer
um estudo para saber qual é Nós fazemos. você. Nós fazemos. Muito Nós legal. temos uma ferramenta que aponta, que identifica qual é o melhor serviço de 4G ou de celular para o seu endereço. Para cada um dos seus endereços. Cada endereço vai ter uma solução Personalizada. customizada para aquele Se local. você tem 10 endereços, você pode ser que tenha variados Sim. chips. Da Claro, da Vivo, Sim. da Algar, da Sim. TIM. Sim. Muito bom, muito bom. Eu gostei demais. A gente tinha no começo uma preocupação de falar uma linguagem muito técnica, mas eu quero dar um feedback para vocês. Vocês foram muito claros, vocês explicaram muito. E eu quero saber de você que está assistindo se você compreendeu a urgência, a importância. Falando de urgência e importância, talvez você possa pensar assim: isso é uma coisa importante, mas não é urgente. É verdade. Mas muito do que eu prestei atenção, como não há uma medição clara, eu posso estar até perdendo ou deixando de ter mais resultados por não ter uma solução como essa. Então, muito obrigado por você que assistiu. Vou deixar a palavra final para vocês dois, para falar com eles, e também para a Tânia. Por favor. Eu tenho uma mensagem final, porque depois de tudo isso, esclarecimentos e informações importantes, né? É surpreendente, depois que você tem acesso e nos solicitar o serviço, a surpresa em termos de valor. Porque falamos aqui de soluções sofisticadas que parecem ser super caras, e não é nada disso. É possível. Uhum. É muito acessível, é muito importante. Nós tivemos essa preocupação na construção do preço, em poder atender todo mundo. A gente gostaria que todos, sem exceção, tivessem acesso a essa solução para poder ter as garantias que a gente acabou de comentar, métricas, gestão e etc., para que todos prosperem. Esse é o nosso objetivo fundamental. Que legal. Minha mensagem é simples. Se você quer parar de se preocupar com a queda de sistema e a queda de internet, fala com a gente. Isso. Eu gostei muito que eles falaram do pescoço, Tânia, deles. Não, Eles querem dar o pescoço A gente deles. coloca o pescoço. É isso aí. E assim, muito legal. E farmácia tempo é dinheiro, né, Marcelo? É isso. Então, se eu perder muito tempo tentando resolver mais um problema na farmácia, né? Quanto isso vai te gerar de problema? Então, foi muito legal ter uma solução que vai diminuir esses problemas, que vai trazer qualidade para o teu atendimento, e é isso, é abrir a mente como gestão aí, Sim. de novos recursos, a gente parar de se acomodar com os velhos sistemas, né, as velhas bandas que a gente está acostumado, para abrir um espaço para o novo aí, algo que pode te gerar um resultado muito maior. É isso. Então, pessoal, obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar, dar seu feedback. E eu tenho um compromisso. Manda sua pergunta aqui, que eu me comprometo em mandar para eles. E, claro, aqui dentro da descrição do vídeo você vai ter os dados deles e como entrar em contato com a empresa e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.